pessoas não gostam de admitir, mas tem coisa que dá dinheiro mais rápido, tem coisa que dá dinheiro mais devagar. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer R$1.000 no mês. Existem várias formas de você fazer R$1.000 no mês, certo? Por exemplo, uma clínica de estética consegue fazer R$1.000 no mês? Em um dia, às vezes dentro de uma hora, ela faz R$1.000. Só que, vamos lá, você consegue abrir uma clínica de estética hoje pra você resolver esse problema daqui 30 dias? Tipo, 30 dias eu fiz R$1.000 que eu posso gastar comigo pra pagar minha conta. Porque você abrir uma clínica de estética e ela fazer R$1.000 no mês, totalmente possível, mas aqueles R$1.000 tem que voltar para a clínica para ela continuar existindo. Provavelmente você não vai conseguir tirar pra você. Beleza, mas e vender din-din gourmet? Vender din-din gourmet é totalmente possível você fazer R$1.000 no dia, até porque aquela porcaria às vezes custa 10 conto, 20 conto, 30 conto, ou um din-din. Din-din, geladinho, enfim, toda vez que eu falo din-din a galera fica meio perdida, né? Din-din, geladinho, sacolé, entenda como você quiser. Só que existe um porém. Quando a gente compara a clínica de estética com a pessoa que vende din-din, enfim, seja lá o que for, na rua, a gente tem que considerar duas coisas. O din-din, ele te dá dinheiro mais rápido, sim. Só que, geralmente, ele não passa muito daquilo que você consegue no primeiro mês, o din-din gourmet. Se você continuar no mesmo formato. Se o seu pensamento for, eu preciso pagar minhas contas, o din-din não vai te render muito mais do que aquilo dali. Então, se ele te dá R$300 no dia, dificilmente você vai tirar mais do que R$300 no dia. Pode ser que tenha dias que você tire 500, tenha dias que você tire 100 e pouco, pode ter um dia que você vai bater 1.000, mas para isso você tem que estar preparado para vender 1.000, o que é muito raro de acontecer vendendo na rua quando não existe o plano de progredir o negócio. Então é um dinheiro muito rápido e mais fácil de ser conseguido. Tipo, R$1.000 no mês vendendo din-din gourmet, considerando o custo que é para fazer isso, é muito possível. Agora, R$1.000 no mês através de uma clínica de estética para você tirar para você é algo que leva mais tempo. E não apenas leva mais tempo, como também demanda mais dinheiro. Por isso que eu falo, tudo dá dinheiro, só que não no mesmo volume, não na mesma velocidade, e nem sempre você vai conseguir fazer dinheiro com tudo. Dentro do meio dos negócios existe muito aquela crença de que se você começar a empreender, você vai empreender fazendo aquilo que você quer, fazendo aquilo que você gosta. E se tem uma coisa que geralmente é mentira no meio dos negócios, é que você vai trabalhar fazendo aquilo que você ama. Porque assim, você até pode trabalhar com aquilo que você gosta, só que dificilmente vai ser somente com aquilo que você gosta. E é aí que mora o problema. Ninguém gosta de ter que lidar com números, você tem que pegar aqui planilha e tem que ficar anotando coisa. Ninguém gosta de ter que lidar com contador, imposto de renda, declarado. Essa parte que ninguém gosta e geralmente é a parte que as pessoas não gostam, justamente porque que elas não fazem, na verdade, justamente porque elas não gostam. E na internet existe muito aquela crença, não, você vai fazer o que você ama, trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. É a maior mentira que eu já ouvi na minha vida, eu já caí nessa mentira também. Só que veja bem, quando eu falo, inclusive eu falo lá no TikTok também a respeito disso, quando eu falo de você começar com algo que nem sempre é a coisa mais glamourosa, as pessoas gostam muito de ter a ideia do girl boss, ou do cara, né, seu boss, seu grandão e tal. As pessoas gostam desse ideal, de a pessoa de terno, a pessoa sempre arrumadinha, a pessoa sempre isso e aquilo outro. Só que na vida real, pessoas como eu e você, eu vim de família pobre também, a gente precisa entender que a nossa vida é diferente da maioria das pessoas que estão cagando regra na internet. O que eu quero dizer com isso? Muito que provavelmente você não vai ser a pessoa girl boss, você não vai ser o man boss que vai conseguir fazer bonitinho que nem a galera fala na internet. E quando eu falo de vender din-din gourmet na rua pra fazer dinheiro mais rápido, não é pra você passar o resto da sua vida vendendo din-din gourmet na rua, ou que o seu negócio da sua vida tem que ser vender din-din gourmet. Que você vai começar vendendo na rua, depois você vai pegar um carrinho para poder vender, uma carrocinha, depois você vai começar a ter um ponto físico, depois você vai expandir para franquia. Eu não tô falando que você tem que fazer isso. Primeiro que você não é obrigado a nada, já começa por aí. Segundo que, quando eu falo de você começar com din-din, é começar. Mas para isso a gente tá falando de um plano. Planejar a tua trajetória, que foi exatamente o meu caso com o meu marido. A gente já teve hamburgueria, a gente já vendeu bolo no pote em porta de faculdade, a gente já trabalhou com limpeza estética automotiva, a gente já trabalhou com... Eu já fui maquiadora durante 5 anos, meu marido foi Uber durante 3 anos, então a única certeza que a gente tinha é que a gente não queria trabalhar pra ninguém, né? E pra isso, quando você fala, eu não quero trabalhar pra ninguém, e aí as pessoas te veem vendendo din-din, te veem vendendo bolo no pote na porta da faculdade, te veem trabalhando como Uber, as pessoas pensam, nossa, não quer trabalhar pra ninguém, mas olha o que tá fazendo.
Se não tiver um plano por trás, as pessoas estão certas em pensar isso a seu respeito. Agora, se tem um plano, basta você conhecer esse plano. Ninguém mais tem que saber a respeito dele. Esse plano basicamente precisa ter um passo a passo. E parte desse passo a passo tem que ser um objetivo claro. Por exemplo, nosso objetivo, quando a gente tomou consciência de que a vida não era o morango que a internet fala que é bater o objetivo de fazer R$1.000 no dia. O que a gente pode fazer que dá R$1.000 no dia? E que a gente vai fazer. Esse é o ponto. Por isso, aquela frase do início do vídeo de tudo dá dinheiro, mas nem tudo vai dar dinheiro pra você, na velocidade que você quer e no volume que você precisa. Hamburgueria dá R$1.000 no dia? Dá. Mas eu e meu marido, a gente não estava disposto à loucura que é você ter uma hamburgueria. Porque a gente nem fazia R$1.000 no dia. A gente já chegou a fazer. Mas a gente não era recorrente fazer R$1.000 no dia. E quando fazia, era extremamente exaustivo. Então a gente pensou, não vai ser com a hamburgueria que a gente vai bater R$1.000 no dia. Dá pra fazer R$1.000 no dia na estética automotiva? Dá. Só que é extremamente cansativo. E a gente pensou na limpeza de sofá. Na época, ainda era ruim, porque era muito barata a limpeza de sofá. Era coisa de R$100, R$120. Então, dava vendendo impermeabilização para você pegar 2, 3 serviços no dia. Aliás, 3, 4 serviços no dia, para conseguir bater os R$1.000. Com o tempo, a gente foi vendo que, na verdade, a gente estava fazendo errado, com preço errado, que 3 serviços no dia já bate R$1.000 tranquilamente. Mas ainda assim, com a ideia errada daquela época, a gente pensou, limpeza de piso. Na verdade, meu marido pensou isso, eu era meio contra no início, já contei essa história lá no TikTok. Limpeza de piso. Um serviço é R$1.600 e geralmente os orçamentos começavam em R$1.200. Então matamos, vai tirar R$1.000 no dia. Só que aí entra aquela questão de não entender exatamente o que você está fazendo pelo que aconteceu naquela época. Vai entrar foi o nosso primeiro serviço, foi R$1.600, mas por falta de experiência, por falta de muita coisa, esse dinheiro não rendeu quase nada. Às vezes, fazer R$1.600 não significa que vai ter R$1.600 na sua mão. Às vezes não, né? Todas as vezes, vamos combinar. Mas naquela época a gente ainda conseguiu pegar um bom dinheiro desses R$1.600. Só que não foi R$1.600 que entrou na nossa mão, que ficou na nossa mão. Foi menos que isso. Então a gente teve que entender, tá? A gente vai ter que vender um serviço ainda mais caro e tudo mais. Só que a questão é, antes da gente entrar na limpeza de piso, a gente não tinha o dinheiro para isso. Não tinha produto, nem sabia qual produto vendia para poder fazer limpeza de piso profissional. E não tinha maquinário, enceradeira, lava-jato. Meu marido falou, vamos fechar o serviço, depois a gente se preocupa em como é que vai fazer. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente primeiro fechou o serviço, pegou 30% adiantado, alugou maquinário, pegou produto emprestado na loja para pagar depois. E assim fizemos e estamos fazendo desde 2024, janeiro de 2024. E acabou que o dinheiro que a gente fazia na limpeza de estofado em um mês, na limpeza de piso, a gente começou a fazer em 3 dias, 4 dias, muitas vezes. Então, foi um processo. A gente começou lá atrás, plantando lá atrás, adquirindo conhecimento que hoje é muito útil pra gente, inclusive agora que a gente tá mudando de ramo, é um conhecimento muito útil. Então, é necessário entender até onde você está disposto a ir, entender que existem coisas, por exemplo, por que a gente está mudando de ramo? Nossa, mas você fazia antes um dinheiro em 30 dias, agora você faz em 3, 4 dias e você vai sair desse ramo? Vou. Porque eu entendi que no ramo que eu estou, eu tenho um limite de até onde eu estou disposta a me esforçar dentro desse mercado. Vou te mostrar uma coisa. Isso daqui foi o que aconteceu ontem comigo. Eu não quero continuar tendo isso aqui para sempre. Eu não quero continuar passando por isso. E para eu continuar com essa empresa, isso daqui é um efeito colateral. Aqui nesse braço também tem, ó. É um efeito colateral apenas desse caminho que eu escolhi. E para eu crescer ainda mais essa empresa, eu vou ter que fazer coisas que eu não estou disposta por essa empresa. Por isso que eu vou para outra. Por isso que eu vou fazer outra. Então você ter consciência de até onde você está disposto a ir é o que vai te guiar para entender o que vai ser lucrativo para você. Existem pessoas que no meu lugar, fazendo o dinheiro que eu faço, jamais trocariam e iriam continuar fazendo essa empresa crescer e prosperar cada vez mais. E ela tem espaço para isso no mercado que eu estou aqui em Brasília. Mas para algumas pessoas, começar essa empresa já é impossível. Seja por questão física, seja por questão de saúde, seja por questão psicológica, seja por falta de conhecimento, seja por falta de recursos, seja por falta de parceiro, seja por falta de qualquer coisa. Às vezes, exatamente o que é um motivo para alguém não começar é o motivo pelo qual alguém está começando. E o principal, se você começar a trabalhar com algo que é o seu sonho, só porque é o seu sonho, mesmo sem conhecimento, sem dinheiro, sem estrutura específica, existe uma grande chance desse sonho se tornar o seu pesadelo. Porque você vai ter que fazer a parte que você também não gosta. A questão é, quando não paga bem, existe uma grande chance de você não querer continuar.